Graça e paz, meu irmão. Queria falar a respeito de uma notícia triste que a gente viu hoje na Rede Globo, na internet. O pastor que havia matado seus filhos, havia estuprado logo em seguida e colocou fogo. Talvez o que eu venha falar para você venha ser um pouco chocante, mas o que eu quero falar é que pastor não faz isso. Da mesma forma que não existe padre pedófilo, pastor não rouba. O que a gente vê são pessoas que utilizam desses títulos em benefício próprio ou acabam fazendo de uma vocação de Deus a sua profissão. E dá no que dá, que a gente viu hoje na televisão e na internet. Quero falar para você que aqueles que são vocacionados, aqueles que são chamados por Deus, de maneira alguma vão fazer esse tipo de coisa. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo, principalmente no capítulo 3, aqueles que vão aspirar ao vocacionado, aqueles que vão aspirar esse chamado, seja pastoral, seja o chamado episcopal, de certa forma são vocacionados por Deus para exercer tal função com agrado a Deus. E eu quero falar que a Bíblia também nos ensina que aqueles que foram chamados por Deus como os apóstolos, homens diferentes, características diferentes, perfis diferentes, caráter diferentes, eram 12 homens completamente problemáticos. Mas no final da história a gente vê, todos eles fizeram as coisas para a glória de Deus. Todos eles cumpriram a sua missão com caráter íntegro para aquilo que Deus havia chamado e vocacionado. E nada melhor do que falar a respeito do próprio apóstolo Paulo, que perseguia cristãos. E mesmo perseguindo, o Senhor o chamou e de tal forma transformou a sua vida. Então, para você talvez que está vendo esse vídeo, eu quero falar, se você não foi vocacionado, se você não foi chamado, se você não se enquadra, cuidado, uma hora sua máscara vai cair. Mas eu quero falar para você que talvez vê essa notícia, como a gente viu na internet, como a gente viu principalmente na Rede Globo, falando a respeito do pastor que havia feito essa barbaridade. Irmão, permaneça na fé. Continue naquilo que Deus te chamou, porque o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te abençoar para a vocação pela qual você foi chamado. Então, meus queridos irmãos, é triste a gente ver utilizar o nome de pastor que fez, de padre que fez, uma vez que aqueles que são chamados, vocacionados e escolhidos por Deus para exercer essa vocação maravilhosa. Não existe pastor que mata, existe pastor que morre. Não existe padre que de certa forma abusa de criança. Aqueles que são chamados, aqueles que são vocacionados por Deus, vão exercer da sua melhor maneira, tá bom? Que Deus abençoe você. E que você venha pensar a respeito de quando falar pastor ou padres que fazem isso, porque são pessoas que acabam exercendo, acabam pegando a vocação e fazendo a sua própria profissão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você no seu chamado e que isso fortaleça a sua caminhada no dia a dia e não venha deixar que você venha desanimar. Principalmente em ouvir essas notícias e quando você se depara com alguém falando, mas pastor faz isso, padre faz isso, mas entenda a vocação que Deus chamou para fazer e acaba que a gente vai passar por esse tipo de situação de ser perseguido por algo que a gente não fez. Que Deus abençoe você.